Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos vocês. Nós vamos começar a nossa aula, a lição 2, né, sobre o que os evangelhos têm a nos ensinar, né, a ensinar para a igreja. Semana passada nós iniciamos, e não poderia ser diferente, pelo texto da tentação de Jesus, né? Falamos sobre Jesus sendo tentado no deserto e o que aquilo significava para nós. Qual era o significado prático para a vida da igreja? Nós fizemos todo um estudo, né, sobre as tentações, sobre o significado das tentações, e depois a gente conclui, né, com uma aplicação prática para a nossa vida, né? Então, a gente tem ali sinais poderosos, né? Indicativos concretos, né? Do que Deus espera da sua igreja para que possa segui-lo, né? A igreja de Cristo, para seguir os passos de Cristo, né? Para se colocar realmente na condição de seguidora, de discípula de Jesus, e isso se aplica também aos líderes, se aplica também a mim como pastor, se aplica também a todos aqueles outros pastores, pastoras, se aplica também à liderança da igreja e à própria igreja em si, né? Então, nós vimos essa como a primeira lição. E a segunda lição, a lição de hoje, nós vamos trabalhar as bodas de Caná da Galileia, né? Primeiro milagre relatado nos evangelhos, o primeiro milagre de Jesus Cristo, né? E que nos soa um tanto quanto estranho numa leitura mais simples, mais corriqueira, né? Primeiro, nós que crescemos muitas vezes numa religiosidade que nos leva a um certo isolamento em relação a muitas coisas que a gente chama de mundanas, né? Como participação em festa, participação em casamento. Durante muito tempo, as pessoas, né, viveram afastadas disso, e a gente se depara com Jesus participando de um casamento e, né, quando acaba o vinho, muitos crentes diriam: ah, graças a Deus, acabou o vinho. E Jesus vai lá e transforma água em vinho para que a festa continuasse, para que a alegria daquele momento continuasse. Então, muitas vezes a gente não compreende, né? Quando Jesus fala, não é chegada a minha hora, chama a sua mãe de mulher, né? Numa leitura superficial, numa leitura corriqueira, como eu gosto de dizer, a gente tem um pouco de dificuldade de compreender esse texto, né? E aí a gente lê e passa ele meio batido. Mas o que ele pode nos ensinar? O que ele pode ensinar à igreja? Essa é a nossa segunda lição, tá? Então nós vamos projetar o PowerPoint e vamos conversando através dos slides, né? Da nossa apresentação dessa lição. Então preste bastante atenção, dúvidas, contribuições, nós vamos interagindo pelo WhatsApp. Você pode ir mandando a sua contribuição, mandando a sua dúvida, né? Ali pelo WhatsApp, e a gente vai interagindo pelo WhatsApp, já que essa lição está gravada, está sendo gravada, então eu estarei ali acompanhando depois o WhatsApp durante a nossa escola dominical. Então, vamos à nossa aula de hoje.
Lições do Evangelho para a Igreja. As bodas de Canaã, lição 2. Baseado em João 2, de 1 a 12, vamos fazer a leitura do Evangelho. As bodas de Canaã. 3 dias depois, olha que interessante, irmãos, 3 dias depois, essa questão dos 3 dias, ela sempre está presente, né, ao terceiro dia, né? Então foram pistas que Jesus foi nos deixando e que os evangelhos foram registrando para que a gente sempre tivesse atento ao propósito de Deus se cumprindo, né? Vamos lá. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Vocês sabem o que é metretas, irmãos? Metretas era uma forma de medida estrangeira. Caná era uma região, era uma aldeia dominada pelos romanos, né? E metreta era uma medida. Seria como se a gente dissesse que levavam 2 ou 3 litros, 2 ou 3 metretas, 2 ou 3 medidas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Sinais, irmãos, olha que interessante. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Até aqui, queridos irmãos. Bom, aqui nós já falamos na semana passada desse slide, que ele nos mostra a introdução desse ciclo de lições, né? Vamos realizar um ciclo de lições dos evangelhos para a vida da igreja. O objetivo geral é sempre o mesmo e não pode ser outro: edificação do povo de Deus. Quando falamos em edificação, falamos de sustentação, segurança, firmeza, e como pastor, buscamos isso para a nossa igreja. E o evangelho tem muitas lições preciosas. A primeira, a tentação de Jesus, vamos ver como a igreja deve se comportar em situações de adversidade. Essa foi a primeira que nós tratamos. Agora, a segunda lição, nós vamos falar um pouquinho sobre as bodas de Caná, conforme já lemos, né?
E então, seguindo, irmãos, vamos lá. Jesus num casamento. O que a presença de Jesus em um casamento em Caná da Galileia pode ensinar algo à igreja? Estamos diante de um texto, a princípio, menos importante. Vamos ser sinceros, irmãos. A igreja, no seu dia a dia, não costuma dar muita importância aos textos que ela tem uma certa dificuldade de compreensão. Esse é um dos textos que a igreja tem dificuldade de compreensão e é pouco usado. Um outro texto que é pouco usado também é a mulher cirofenícia, né? São textos que a igreja, ou temas, ou passagens bíblicas, que a igreja não aborda pouco, né? Jesus transformou a água em vinho, tá? Mas o que isso tem com a igreja? Esse é o nosso desafio nessa manhã. O que a transformação da água em vinho tem a ver com a igreja? Ou o que esse milagre de Jesus pode ensinar à igreja e a nós na nossa caminhada e na nossa edificação? Nós vamos falar sobre Caná da Galileia, vamos falar sobre um casamento em que Jesus e sua família são convidados e vamos falar de um milagre que aparentemente parece meio sem sentido. Mas, enfim, vamos lá. Será que é um milagre sem sentido? Será que existe uma ação na Bíblia, nos evangelhos, que foram registradas e que não têm um sentido? É isso que veremos, irmãos. Bom, Caná da Galileia, né? Essa é uma foto que eu fui atrás e peguei da região nos dias de hoje, né? E vamos ver um pouquinho sobre a localização de Caná da Galileia, que vai nos dizer muito sobre esse casamento, vai nos dizer muito sobre a presença de Jesus ali, vai nos dizer muito sobre o porquê do milagre, né? Então vamos lá, queridos irmãos. A localização. Aqui é o mapa da Palestina, é o mapa de Israel na época de Jesus, né? E eu fiz algumas marcações aqui de lugares familiares à igreja. Eu vou aumentar um pouquinho a imagem para facilitar a compreensão. Vamos ver se eu consigo aumentar. Consigo aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos deixar a imagem grande aqui. Bom, primeiro vamos olhar ela geral. Tá? Tá aqui geral, irmãos. Aqui nesse círculo que eu estou fazendo, que eu fiz vermelho aqui, é a região da Galileia, né? É a região onde está aqui Tiberíades e o mar de Tiberíades, que é também chamado Mar da Galileia. Nós temos Cafarnaum, um lugar muito conhecido, muito citado nas Escrituras. Nós temos, né, a Galileia, que é o lugar onde Jesus fez a sua morada. Jesus veio viver aqui. Nós temos aqui Nazaré. Vamos aumentar agora. Né? Então, aqui está a região da Galileia. Né? Então, ó, Corazim, a gente ouve falar nas escrituras, Cafarnaum, bastante conhecido, Betsaida, Gergesa, Ipus, Gadara. Quem se lembra de Gadara? Lembram do Gadareno, né? O homem de Gadara que estava endemoniado e é mandado de volta à sua aldeia, a Gadara, depois de liberto dos demônios que fazia com que ele vivesse entre as tumbas, né? Aqui o famoso Mar da Galileia, né, irmãos? Aqui o famoso Mar da Galileia e Tiberíades,
Nazaré, né? Nazaré é o lugar onde Jesus passa a sua infância e cresce. E ele sai de Nazaré para exercer o seu ministério. E a Bíblia fala que eles estavam em Nazaré e foram para Caná. E no caminho de Nazaré para Caná, nós temos ali a passagem de Filipe e Natanael, no final do capítulo 1, né? Quando é dito, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, veja bem, irmãos, Jesus e sua família, e ali os discípulos, viviam numa região desprezada pela elite religiosa judaica. Nós já demos muitos estudos na igreja sobre isso, né? A Galileia não era um lugar muito bem visto. Nazaré, muito menos, né? Nazaré era um lugar de má fama, né? Não era um lugar muito. Não era um lugar assim muito bem-vindo, né? Não era um lugar em que as pessoas apostavam muitas coisas de Nazaré. E o texto fala o quê? Vamos lá para o texto, João 2, né? 3 dias depois, um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento, né? Jesus, eles saíram de Nazaré para Caná. Então, eles vinham nessa, e depois, o texto fala o quê? Que depois do casamento, Jesus, com a sua família e os seus discípulos, desceram para Cafarnaum. Se eles desceram, é porque eles estavam no lugar alto. E Cafarnaum já está o quê? Ao redor, aqui à beira do mar da Galileia. Isso quer dizer o quê, irmãos? O que quer dizer isso? Que Caná ficava nas regiões montanhosas, né? Montanhosas. Então, prestem atenção nesse mapa. Então, Caná estava na Galileia, então não era um lugar de pessoas de muitas posses, raras exceções. Caná vivia numa situação montanhosa, a gente pode perceber aqui pelo mapa que são montanhas, né? Então, uma região montanhosa. As regiões montanhosas eram regiões de grande dificuldade, onde você tinha poucos produtos ali. Então, uma das poucos produtos que Caná produzia era vinho. Caná produzia vinho, né? Mas não era uma região que dava muitas possibilidades para ganhos financeiros aos moradores de Caná. Então, irmãos, isso nos mostra que provavelmente Jesus, isso nós já sabemos, era de uma família muito simples, muito humilde, e como nós não temos aqui relato de José, provavelmente José já havia morrido aqui, né? José já havia falecido, o pai de Jesus, né? Que criou Jesus, né? Então, a família de Jesus era uma família muito simples. E eles estavam provavelmente num casamento muito simples, de pessoas com recursos limitados. Porque quando nós estudamos sobre o vinho, a importância do vinho para o casamento, vinho deveria ter em abundância. E o fato do vinho ter acabado, provavelmente eram pessoas que fizeram ali uma conta muito próxima, contando os números de convidados, e eles não tinham muitos recursos para fazer uma grande festa. As festas de casamento, elas duravam 7 dias, irmãos. Então você tinha que ter recursos para manter a alimentação dos convidados que circulavam. Uns vinham no segundo dia, outros no terceiro dia, né? Outros ficavam todos os dias durante muito tempo, né? 7 dias. E provavelmente era um casamento de pessoas simples, tá?
Então, vale a pena esse registro. Então, Caná da Galileia não estava numa região nobre, como nós vimos. Por quê? Olha onde está Jerusalém, irmãos. Olha a região da Judéia, tá? Aqui está Jericó, que era uma cidade importante. Aqui Jerusalém, aqui Emaús, que nós conhecemos, né? Os discípulos, depois da morte de Jesus, alguns discípulos, alguns seguidores estavam indo de Jerusalém para Emaús. Aqui nós temos Belém, né? Betfagé, Betânia, tá? Arimateia, lembra do José de Arimateia, que era um homem nobre e que cede o túmulo para Jesus, né? Então nós temos uma região mais nobre aqui ao sul e uma região mais afastada e mais pobre ao norte. E aonde estava Canaã, dentro da região grande aqui conhecida como a Grande Galileia, né? Nazaré, e percebemos, irmãos, que a região aqui, ela é separada por Samaria, né? Então, entre a Judéia, entre o sul aqui, Jerusalém, e onde Jesus estava Samaria, né? Aqui, irmãos, nós temos o Mar Morto, né? O Mar Morto, ou também conhecido como Mar Salgado, né? Massada, que houve um grande conflito aqui em Massada, né? Muitas pessoas morreram aqui, né? Nos conflitos, né? Antes do Império Romano. E aqui o Mar Morto, né? Ou Mar Salgado, segundo alguns biblistas, né? Aqui era Sodoma e Gomorra, né? E que virou esse Mar Salgado, chamado de Mar Morto. Por que é chamado de Mar Morto, né? Porque a concentração de sal é tão grande, né? Que não tem como ter vida nesse mar. Por isso que ele é chamado de Mar Morto. Aqui nós temos Qumran, irmãos. Aqui em Qumran, arqueólogos descobriram há pouco tempo vestígios de uma comunidade que vivia afastada, conhecida como os essênios, e que provavelmente João Batista fez parte dessa comunidade, tá, irmãos? Então, João Batista deve ter vivido aqui em Qumran. Né? Aqui é o Rio Jordão, bastante conhecido, né? O Rio Jordão, que vai... e aqui o Mar da Galileia, né? E mais ao norte nós temos as regiões mais altas, onde há geleiras, né? Onde desce a água que alimenta o Mar da Galileia e o Rio Jordão, né? Bom, essa aqui é a visão, então, panorâmica aqui da região. O que eu gostaria de tirar aqui, mais importante para nós, irmãos, é que Caná, então, estava na Galileia, numa região mais desprezada, uma região mais ao norte, mais afastada, né? E onde as pessoas eram mais pobres, enfrentavam grandes dificuldades aqui para a sua sobrevivência. Tá? Então, era um povoado pequeno, né? Um povoado pequeno, uma região carente geograficamente, dada as dificuldades, né, do clima, as dificuldades geográficas ali daquela região. Então, as pessoas, elas viviam do cultivo, mas poucas coisas eram cultivadas ali. Ou então, quem vivia mais perto do Mar da Galileia, vivia da pesca. Poucos produtos circulavam na região, como a gente já viu. Então, assim, com isso, a gente passa aqui um mapa, né, uma visão geral de Caná da Galileia. Então, isso nos traz importantes pressupostos.
eram pessoas simples, tá bom, irmãos? Então, com base no que vimos, nós vamos trabalhar o nosso estudo, né, com esse pressuposto, que eram pessoas simples, como Jesus e sua família e os discípulos. Eram pessoas simples, era um casamento de pessoas simples, era uma festa de pessoas simples. O casamento. Jesus e sua família entre os convidados. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui, irmãos, é que Jesus ainda não havia manifestado a sua glória, como o próprio texto nos relata. Apenas havia ali alguns registros no caminho de Nazaré para Caná, na conversa de Filipe e Natanael. Mas nós vamos tirar aqui algumas informações. Se Maria foi convidada, é porque Maria devia ser conhecida e amiga daquela família, né? Dos noivos que estavam casando. Maria, uma pessoa simples, totalmente desconhecida, não tinha fama nenhuma, já devia ser viúva aqui. Jesus já era adulto. E então Jesus não foi convidado porque era o Cristo. Jesus não foi convidado porque era famoso. Jesus não foi convidado porque poderia lhe fazer um milagre. Jesus e sua família foram convidados porque Maria era amiga da família. Então não havia qualquer interesse no convite de Jesus. Jesus estava ali como um convidado qualquer, mais um naquela festa. Agora, o que nos chama a atenção, irmãos, é quando acaba o vinho, a reação de Maria em pedir a intervenção de Jesus mostra provavelmente que Maria tinha uma proximidade com aquela família. Talvez alguém deve ter comentado com Maria, né, algo, meu Deus, acabou o vinho, e agora? O que eu vou fazer? Né? Então, Maria devia ter uma certa proximidade com aquela família. Conforme o nosso pressuposto para esse estudo, um casamento simples. E o indicativo maior de que era um casamento simples é o vinho acabar durante a festa. Né? Porque geralmente, quando a gente faz uma festa e a gente está numa condição boa de vida, o que a gente faz? A gente programa mais comida, porque a gente quer que sobre e não que falte. Então, a gente faz um volume de comida para sobrar. Talvez, por serem pessoas humildes, não tinham condições disso. E o vinho acabou. E agora? E agora? Né? E agora? Aqui está um agora, né? Tem um errinho, e agora, né? E agora? O vinho acabou. E agora? O que nós vamos fazer? Né? Queridos irmãos, quando nós olhamos para o texto bíblico, muitas vezes nós lemos a Bíblia com os óculos do nosso tempo, né? Com os óculos do nosso tempo. Por isso é importante, né, o estudo bíblico, por isso é importante que a igreja esteja sempre estudando o evangelho como nós estamos fazendo aqui. Porque um dos objetivos do estudo bíblico
nos dar os óculos daquela época, para que a gente entenda. Amados, o vinho, ele tinha um símbolo, uma simbologia muito importante. E era uma grande humilhação para os noivos, para a família dos noivos, que o vinho acabasse antes do término do casamento. Então, era uma festa, era um casamento, um momento importante na vida deles, e acabou o vinho. Vamos falar um pouquinho sobre o significado do vinho. Queridos irmãos, quando Noé sai da arca, quando Noé chega em terra firme, uma das primeiras coisas que ele faz é plantar uma videira. Por quê, queridos irmãos? O vinho, ele celebra a vida, ele celebra a alegria, não pela questão da embriaguez, tá? Não é isso, porque a Bíblia condena a embriaguez desde o Antigo Testamento. Mas o vinho, ele tem desde o princípio um símbolo, alegria. Jesus, ele usa o vinho para representar a nova vida. O vinho é usado para simbolizar o seu sangue. Então, queridos irmãos, o vinho, ele tem um grande significado na Bíblia. E ele tinha para o judeu um grande significado. E acabar o vinho era um momento, era uma situação de grande humilhação para aqueles noivos, para a família dos noivos. Então, se a gente lê esse texto com os nossos óculos, os óculos do nosso tempo, a gente não dá muita importância. Mas se a gente tenta entrar no Evangelho, se a gente tenta ir àquele tempo, a gente vai perceber, né, entendendo o significado do vinho, a gente vai entender que era uma situação muito preocupante, muito triste, e que poderia estragar a festa, poderia estragar aquele momento, dado a simbologia em torno do vinho. Por isso, a mãe de Jesus, comovida pela situação, se dirige a Jesus, sabendo que Jesus poderia fazer alguma coisa por aqueles noivos, fazer alguma coisa por aquele momento, fazer alguma coisa para aquela situação. Tá? Então, essa é a importância do estudo bíblico. O estudo bíblico nos faz entrar nas Escrituras e olhar para o texto bíblico como se a gente tivesse ali, naquele momento, né? A gente nos despimos, né? Nos despimos da nossa cultura, da nossa forma de ver as coisas, e tentamos compreender o que estava acontecendo naquela época. Então, acabar o vinho era um momento muito preocupante, era uma situação inesperada, e que poderia estragar aquele momento na vida de um casal, que estava começando uma nova vida, celebrando um casamento. Outra coisa, irmãos, como era um casamento simples, esse é o nosso pressuposto, né? Nós trabalhamos esse estudo com base nessa hipótese de que era um casamento de pessoas simples, provavelmente eram pessoas que se amavam, não eram casamentos fabricados, né? Casamentos de interesse, mas sim de pessoas que se gostavam. Tá? Então, o vinho acabou. E agora?
o milagre. Maria e a resposta de Jesus, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Falamos que era muito importante, né? Era muito importante o vinho. Maria se comove e ela procura Jesus ali na festa, para que Jesus fizesse alguma coisa. E aí, irmãos, Jesus responde: que tenho eu contigo, mulher? Primeiro, Jesus não estava desqualificando Maria como sua mãe. Primeiro ponto. O Evangelho não nega Maria como mãe de Jesus, porque João, ao relatar o Evangelho, ele mesmo se refere a Maria como mãe de Jesus. Então, por que essa resposta de Jesus? Primeiro, a palavra que é traduzida como mulher aqui no Evangelho é uma palavra que denota ou que nos dá nos ensina respeito. Então, Jesus estava tratando com Maria com muito respeito. Seria como um filho diz, senhora, se referindo à sua mãe. Então, Jesus, a palavra mulher aqui, que é traduzida no Evangelho, é uma palavra que indica respeito. Segundo ponto, que tenho eu contigo, né? Não é, irmãos, de forma alguma um desrespeito a Jesus. Mas Jesus, ele começa a deixar muito claro uma coisa. Ele estava a serviço do Pai, a serviço de Deus, a serviço do Senhor dos Senhores, o Deus eterno, o seu Pai. Uma outra passagem que nos leva a isso é quando Jesus ainda jovem, né? A única menção da adolescência de Jesus, que José ainda estava vivo e eles se perdem de Jesus, e quando vão procurar o menino está ensinando aos senhores, aos estudiosos, aos escribas ali no templo, um menino, e aí ele diz, mas vocês não sabem que eu estou aqui para cuidar das coisas de meu pai? Então, quando Jesus diz isso, irmãos, ele está dizendo assim, que ele não está ali a serviço de Maria, ou a serviço de qualquer outra pessoa, mas que ele vive para cumprir o objetivo do Pai, o objetivo de Deus. Essa é a sua missão, esse é o seu objetivo, essa é o significado da sua vida, servir ao Pai. Então, com todo respeito, queridos irmãos, eu sei que pessoas de outras religiões vão ver esse vídeo, porque ele estará depois disponível na nossa página. Com todo respeito, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não está a serviço de Maria. Reconhecemos a importância de Maria, reconhecemos a importância da mãe de Jesus para o projeto de Deus, para o ministério de Jesus, mas ele deixa bem claro que ele não estava a serviço da sua mãe, mas que a sua missão era muito maior, ele estava a serviço de Deus. Então, Jesus não responde a Maria numa hierarquia religiosa, como muitas vezes nós vemos, tá? Então, ele deixa isso claro, que tenho eu contigo, né? Mas ele é movido por compaixão. E muitas vezes, irmãos, Jesus demonstra compaixão. E eu vou explicar isso. Por quê? Compaixão.
Jesus, ele veio com a missão de anunciar o reino de Deus, de pregar o reino de Deus. Essa era a grande missão de Jesus, né? Mas muitas situações nós vemos no Evangelho que Jesus ele é movido por compaixão, tá? Nós falamos já, né, do significado do vinho para o casamento e o que representava aquele milagre de Jesus. E o milagre de Jesus vai além da água se tornando vinho. Lembra que na leitura nós chamamos a atenção para o sinal? Jesus ali nos dá um sinal de que a alegria que ele traz é muito maior que a alegria que o mundo traz, e nós vamos explicar isso daqui a pouco, irmãos. Daqui a pouco. Então, Maria, deixando bem claro, de forma alguma, Jesus desrespeita Maria. De forma alguma, o Evangelho nega Maria como mãe de Jesus. Mas Jesus deixa uma coisa bem clara: ele estava a serviço do Pai. A serviço do Pai. E que Maria era um instrumento. Um instrumento. Um instrumento. Difícil escrever com isso aqui, né? Um instrumento. Como ela mesma diz, quando o anjo Gabriel aparece a ela é uma serva, tá bom? Um instrumento, uma serva. E Jesus, então, a ouve por compaixão. Então, ele dá um sinal poderoso. Falamos do vinho e o milagre, então, de Jesus, que transforma aquela água ali em vinho. E aí, quando o mestre Sala prova o vinho, ele elogia os responsáveis pela festa, o noivo, porque, olha, você deixou o melhor vinho para o final. Isso quer dizer o quê? Que o vinho que Jesus produziu era ainda melhor que o vinho que vinha sendo servido. Tá? Essa é a reação dos convidados. Queridos, diante de todas as informações que nós passamos sobre o significado do vinho, nós precisamos olhar esse milagre além da água que vira vinho, muito além. Mas vamos lá, o vinho tinha o significado de quê? De alegria, né? O vinho tinha significado de alegria. E acabou o vinho, acabou a alegria. E agora, né? Maria recorre a Jesus para que Jesus fizesse algo na vida daquela pessoa, daquele casal, daquela bodas, daquela festa. E aí, Jesus intervém. E quando Jesus intervém, ele converte a água, que é o que havia sobrado. Eu quero falar um pouquinho sobre água, né? A água ela tem o significado de vida, né? De purificação. Mas vejam que interessante. A água, irmãos, aqui, eu não quero trabalhar a água nesse sentido, no sentido de a vida em si. Mas eu quero trabalhar a água no sentido do que ela é. Ela é
inodora, né? Inodora. O que é isso? O que é inodora? Algo inodor. A água não tem cheiro, né? Ela não tem cheiro. A água, ela não tem sabor. Ela não tem sabor, né? Ela não tem sabor. E ela é incolor, tá? Incolor. Não tem cor. Incolor. Então, a água, ela não tem cheiro, ela não tem sabor e ela não tem cor. Ela é incolor. Um bom vinho tem um cheiro. Tem gente, irmãos, que ele gosta só de cheirar o vinho, né? O vinho, ele já traz uma satisfação só quando ele cheira, só quando você cheira ele, né? Pelo próprio cheiro do vinho, o perfume do vinho é muito agradável, um vinho de qualidade, né? Você cheira o vinho, ele já é agradável. Um vinho de qualidade, ele é saboroso, né? E a cor do vinho, né? Que cor bonita. Eu, particularmente, acho o vinho muito bonito, aquela cor, né? Aquele vermelho do vinho forte, né? Então, havia acabado o vinho, só havia naquela festa água. Quer dizer, a vida das pessoas era uma vida sem perfume, era uma vida sem sabor, era uma vida sem cor, era uma vida sem alegria. Aqui nós chegamos ao ápice da nossa lição e ao ápice da mensagem de Jesus nesse milagre. A vida, a bodas, havia acabado a alegria. Quantas vezes, irmãos, passamos por situações na vida que olhamos e falamos: acabou a minha alegria. A minha vida é uma vida sem graça. É uma vida sem perfume. É uma vida sem sabor. É uma vida sem cor. É uma vida sem graça. Graça. O que é graça? Graça é a intervenção de Deus. Graça é a participação de Deus. Graça é a vida após a cruz e a ressurreição. Uma vida sem graça é uma vida sem Deus, é uma vida sem o reconhecimento da cruz e da ressurreição. É uma vida sem alegria, é uma vida sem perfume, é uma vida sem sabor, é uma vida sem cor. Mas vem a intervenção de Jesus. E Jesus, então, ele transforma uma vida sem perfume, uma vida sem sabor, uma vida sem cor, em um vinho melhor ainda do que o vinho anterior. Então, a pessoa, ela vivia numa alegria e num determinado momento ela perde essa alegria, ela perde esse vinho, ela perde o seu perfume, ela perde o seu sabor, ela perde a sua cor. Mas quando nós temos a intervenção de Jesus, Jesus transforma a nossa vida sem graça numa vida com graça. Aleluia! E a graça que Jesus nos traz é aquele vinho das bodas, é um vinho melhor ainda do que aquele vinho que havia se acabado. A alegria que Jesus traz
é uma alegria muito melhor do que a alegria que havia se acabado. Esse é o grande sentido para esta manhã do milagre das bodas de Canaã. Igreja e as bodas de Canaã. Igreja e líderes. Jesus escolhia e gostava de estar em lugares onde reinava a simplicidade, tá? Igreja, a simplicidade é o segredo de uma vida com Jesus. Jesus evitava lugares de ostentação. Ok, irmãos? Então, a lição 2 vai nos mostrar isso. Ostentar é algo que afasta Jesus da nossa vida. Então, se Deus te permitiu ter uma condição de vida um pouco melhor, se você tem uma situação, não ostente isso. Não use isso para se julgar melhor do que alguém. Não. Bom? Lembre, Jesus é sinônimo de simplicidade, tá? Jesus, simplicidade. Então, isso nos mostra essa lição 2. Ele não foi convidado porque poderia fazer milagres, até porque aquelas pessoas não o conheciam, mas porque queriam a sua presença. Queriam a sua presença. Nós, pastores, muitas vezes vivemos isso, irmãos. Eu já pastoreei igrejas e a figura de pastor era sempre convidada para as festas de família, né? Às vezes a gente tinha até uma dificuldade, porque tínhamos compromissos particulares, eu e minha família, e às vezes a gente tinha que dar uma encaixada para fazer uma visita naquele aniversário, naquela comemoração que tinha naquela família. Quando passou o meu tempo de pastor naquela comunidade, dá para contar nos dedos quantas vezes eu fui convidado de novo para alguma celebração daquela família. Normal. Mas o que as pessoas convidavam? Elas não convidavam o Luciano. Elas convidavam o pastor da igreja. Agora, quem conseguiu me ver além do pastor, ainda me convida. De vez em quando, algumas pessoas me ligam e falam assim: pastor, vem na minha casa, vem me visitar. Mas elas não estão convidando o pastor da igreja delas. Elas estão convidando o Luciano. Então, para esta festa, não foi o Cristo que foi convidado, foi o Jesus de Nazaré. Tá? O que eu quero dizer com isso, irmãos? Muitas vezes, nós usamos a oração, nós usamos Jesus como um talismã, algo para nos dar sorte. Nós oramos e queremos a presença da pessoa ali para dar segurança ao que vamos fazer. Mas nós não temos um relacionamento aonde Jesus está presente desde o início para nos ensinar e nos inspirar a fazer ou não fazer. Nós decidimos fazer, nós decidimos quem convidar, nós montamos tudo da nossa forma e depois a gente ora como um talismã, como algo para dar sorte. Ele não foi convidado porque poderia fazer milagres, mas porque queriam a sua presença. Queremos a presença ou os milagres de Jesus? Veja bem, irmãos,
Jesus não é um talismã. Jesus não é um pé de coelho. Jesus não é um galho de arruda. Jesus não é algo que vai dar sorte. Se você já fez tudo, já decidiu tudo, já escolheu tudo, e aí você vai orar, que Jesus esteja presente, você está encarando Jesus como um talismã. Jesus tem que fazer parte da sua caminhada. Jesus tem que fazer parte da sua vida. Jesus, ele tem que estar presente antes de qualquer decisão que você tome. Jesus tem que estar presente e te ajudando a tomar as melhores decisões. Veja bem, irmãos, Jesus, ele tem que estar presente desde o início. Ele tem que ser convidado a fazer parte da sua vida, não pelos milagres, mas por ser Jesus. E é isso que a igreja tem que sempre avaliar. É isso que a igreja tem que sempre estar colocando na balança. Jesus é um talismã? Jesus é um pé de coelho? Jesus é um galho de arruda? Ou Jesus é alguém que realmente está sendo convidado diariamente a fazer parte da vida? A compaixão e o amor movem o coração de Jesus. Mesmo não sendo chegado a sua hora, ele foi movido por compaixão diante daquela situação. O seu coração foi movido pelo amor. E o que deve dizer a igreja isso? Que a igreja tem que ser movida por compaixão e por amor. O cristão deve ser movido por compaixão e por amor. A última lição: o vinho melhor vem de Jesus. Já trabalhamos muito a questão do vinho, seu significado, analogia à alegria, alegria do mundo frente à alegria gerada por Jesus. A alegria que esse mundo nos dá é uma falsa alegria, porque muitas vezes ela nos dá, mas nos tira muitas coisas preciosas. Quantas vidas já se perderam atrás da alegria do mundo, né? O mundo nos dá sim alegria, isso eu não posso negar. O mundo nos dá muita alegria, mas nos tira muitas coisas importantes. Quantos parentes atrás da alegria do mundo perderam filhos? Né? Eu conheço parentes, tios, que atrás da alegria do mundo, a falsa alegria da bebida, do álcool, não viu seus netos crescerem, não tem contato com os filhos, não tem mais contato com a família. Irmãos, a alegria que o mundo nos dá, ela é uma alegria que custa caro. A alegria que Jesus nos dá é uma alegria perene, é uma alegria muito melhor que a alegria do mundo e que não vai cobrar da gente nada além de um relacionamento com Cristo, que só pode agregar coisas boas à nossa vida. Amém, irmãos? Esta é a lição 2. A igreja deve sempre olhar para a simplicidade. A igreja não pode apresentar Jesus como um talismã, como um pé de coelho. A igreja deve ser movida sempre pela compaixão e o amor. A igreja sempre deve viver pela alegria que Jesus nos dá e não a alegria do mundo. E deve sempre anunciar isso. A alegria que Jesus vai te dar é uma alegria muito melhor que o mundo te ofereceu. E não vai cobrar um preço altíssimo a você. Ficamos por aqui nesta manhã, neste estudo. Deus nos abençoe. Amém. Queridos,
Ficamos por aqui com o nosso estudo hoje. Semana que vem, ainda em quarentena, traremos mais um estudo sobre o Evangelho e o que ele pode ensinar às igrejas. Bom, à noite temos o nosso compromisso. Às 19 horas, o nosso culto ao vivo com Santa Ceia, e eu espero você lá. Tenho sentido falta dos nossos jovens. Não tenho visto os nossos jovens participando da nossa igreja. Ah, pastor, eu estou com a minha família. Convide a sua família, acesse através do notebook. Você está com a sua namorada, o seu namorado, acesse junto com o seu namorado, com a sua namorada. Você não pode sair, nós estamos em isolamento. Não tem shopping, não tem cinema, não tem teatro. O que você está fazendo na sua casa? Acesse 1h30, participe do nosso culto, ouça a mensagem, participe da Santa Ceia. O convite está feito. Amém? Até mais. Deus abençoe. Fiquem na paz de Cristo. Amém.